Foi. Gente, então, Luana, a sua fala. Você vê que mesmo que a mãe tendo conhecimento, né? A mãe, ela, como você disse, é uma coordenadora e mesma coisa que nada. E ainda, para disfarçar, ela colocou ainda a culpa, coitada, na pobre da coordenadora, da psicopedagoga, para vocês verem o peso que a gente leva. É a nossa cruz. Mas alguém saiu. Mas são três vertentes muito grandes aqui, né? A pergunta é: qual é a origem da dificuldade em aprender determinado conteúdo, habilidade? Gente, são três vertentes. É o aluno, é o profissional e, como Luana citou, é o pai também. Os pais, eles têm um peso muito, muito grande em relação ao aprendizado do aluno. Quantas crianças... Olha, eu não vou nem pedir para as minhas professoras abrirem os microfones para falar. Mas quantos pais nós temos dentro das escolas, os alunos têm os pais dentro de casa, que nem a agenda, nem o livro abrem dos filhos para que eles continuem tendo um aprendizado dentro de casa. Então, Juliana falou aqui para a gente o aluno que realmente ele tem uma dificuldade, né? Ele tem uma dificuldade em entender determinado conteúdo e habilidade, ele já nasce com isso. Me lembrem, por favor, de indicar 2 livros para vocês maravilhosos que eu tenho aqui no telefone. Botem lá no grupo, por favor, no WhatsApp, falando assim, Alexandre, manda o livro Dificuldades de A a Z, o livro o outro livro é... Ai, tá vendo como é a memória de professor? O outro livro é falando sobre dificuldade de A a Z, sobre dislexia, que é maravilhoso, eu preciso que vocês leiam esse livro. O outro livro eu vou lembrar daqui a pouco. E o terceiro é falando sobre... Também esqueci o terceiro. Mas o primeiro livro é Dificuldade de Aprendizagem de A a Z. Me lembrem aí. Mas coloquem aí, ó. Mas você disse que tem mais 2 livros. Eu sei quais são os 2 livros, eu não lembro o nome, mas eu sei qual é. E também, Karen falou sobre a falta de estímulo. E aí, dentro da falta de estímulo, nós temos as 2 vertentes, dentro das 3. É a falta de estímulo do professor ou do profissional e a falta de estímulo do pai ou responsável do aluno. Então, nós temos uma dificuldade muito grande. Aí, Juliana fala assim, ó, se for pelo profissional, talvez querer colocar todos numa caixa, achar que uma coisa vai funcionar e não ver demanda do aluno. Eu, por exemplo, eu fico muito frustrado quando eu tenho alunos repetentes. Eu só pego... Quando eu vou para a sala de aula, as escolas me dão 4º, 5º ano, que já podem reprovar, por eu ser professor, por eu ser homem e tudo mais. Eu fico muito chateado, porque aquele aluno, ele repetiu por quê? Eu tinha um aluno que ele repetia porque ele faltava muito. Eu, de diversas maneiras, eu tentava entrar no mundo daquele aluno e os pais não deixavam. O pai era um pai inadimplente, eu não sei se ele tinha vergonha de ser inadimplente e não levava os filhos para a escola, ou se realmente os filhos não gostavam de estudar. Eu não entendi aquilo. Só que eu fiquei muito frustrado no final do ano de toda a minha turma ter um repetente. Gente, aquilo me matou. Aquilo me deixava triste. Porque eu me senti culpado. Porque eu não queria meus alunos exatamente todos dentro de uma caixa. E eu falava para eles, olha, vocês precisam ser pensantes. Vocês precisam falar assim, olha, tio, isso está errado. Eu penso dessa maneira, eu penso da outra. Fazer com que o raciocínio lógico dos nossos alunos funcionem não é difícil. Nós, professores, nós como seres humanos, não queremos ouvir uma verdade de outra pessoa.
Então, o que vocês... o que Karen, o que Luana e o que Juliana botou aqui é uma verdade muito grande. São 3 vertentes. Então, os pais, o aluno e o profissional. Tá bom? Quem falou isso foi Rafaela. Falou o quê? Não, eu mandei essa mensagem aí porque falaram que você tinha pedido 10 minutos e quem pediu 10 minutos foi a Rafaela. Ah, tá. Entendi. É porque, no meu caso, eu não pedi nem 10 minutos, porque travou mesmo. Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui com a tela com vocês novamente, né? Saiu. Ué. Deixa eu fechar. Cancelar. Deixa eu vir aqui. Compartilhar. Janela. Chrome, não. Tela cheia. Janela. Cancelar. Compartilhar. Deixa eu ver aqui como ficou. Não tá querendo compartilhar aqui os slides. Tá aparecendo para vocês o slide? Para mim também não. Calma aí, gente. A gente vai resolver isso aqui. Compartilhar. Também que eu já sei o que aconteceu, mas fiquem tranquilos que eu tenho um plano B. Aqui sempre tem que ter um plano B. Vamos ver se agora vai. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Sim. Ah, tá. Então foi. Onde a gente estava aqui. Ah, meu Deus, calma aí. Ah, mas não tá achando mesmo assim.
Então, aí a gente tem qual a origem da dificuldade em aprender determinado conteúdo e habilidade. Então, a gente teve as três vertentes: família, criança e profissional. Vamos primeiro começar pelas crianças, tá? Muitas das vezes, crianças, como foi dito aí, alguém disse, trauma. A criança talvez tenha tido trauma sobre aquele assunto, trauma sobre aquele professor, trauma naquele dia. Às vezes foi um filme, foi algo que aconteceu e a criança teve trauma daquela situação. Então, a origem pode ser isso, traumas. A segunda vertente é a família, né? A origem de uma dificuldade ou de uma habilidade vem da família. Por quê? O trauma também ele está coligado a isso. A mãe, o pai, a avó, a tia, por exemplo. Andar de bicicleta. Por que uma criança, às vezes, tem dificuldade de andar de bicicleta? Ou ela andou, teve um trauma, não anda mais, ou a mãe teve um trauma e é um trauma hereditário. A mãe transfere esse trauma para o filho ou a filha. E também é o trauma, e também a vertente profissional. O profissional, ele não consegue aprender e ele também não ensina, ou o profissional, ele aprende e não consegue ensinar. Então, a origem da dificuldade de aprender em aprender determinados conteúdos e habilidades, eles têm essas três vertentes. É muito bom vocês terem isso anotado, porque no dia a dia isso é, assim, sinceramente, essencial. Porque você fica assim, meu Deus, por que essa criança não aprende? Não sou eu, não é a mãe. É o quê? É um trauma. Vamos lá. Deixa eu só clicar aqui com o Jota. Só um minutinho, gente. Eu preciso esvaziar algumas coisas aqui. Uhum. Então vamos lá. Tá todo mundo me acompanhando na página 11? Sim. Ah, tá. É porque eu botei aqui meu telefone, mas parece que ele não está me guiando. Então, tipo assim, uma loucura. Eu mesmo estou saindo aqui da reunião para ficar só no chat. Só um minutinho, gente. Eu fico ligado só no chat. Seu objetivo de estudo são os atos de aprender e ensinar. Pronto. Acabamos a aula de hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Esse início de frase... Só um minutinho que tá passando o carro de fruta. Desculpa, Fátima. Campos tem essas coisas de anúncio de mercado, né? Quem é essa pessoa assim, ó? Usuário convidado. É você, Fernanda? Vamos lá. Eu... Dois usuários, né? Porque eu tô com áudio no celular e eu tô usando no computador. Entendeu? Pode ser. Pode ser você. Eu pensei que era a Fernanda. Então, tipo, botar, né, no computador bem grande e me ver as coisas bem mais claras. Que bom. Então, espero que esteja bem claro. Seu objetivo de estudo são os atos de aprender e ensinar. Acabou. Qual é a função do psicopedagogo, gente? Aprender
ensinar e intervir. Acabou. É isso. Não é difícil na prática. Não é difícil entender. Não é difícil entender isso. Você precisa aprender com quem? Na faculdade? Talvez, né? Mas você precisa aprender realmente com quem? Com o paciente. E ensinar a quem? O paciente. Que é automaticamente, a intervenção. Levando em conta o ser que aprende, ensina, modifica e é modificado em sua singularidade. A psicopedagogia surge da necessidade de compreender o processo educacional de uma maneira interdisciplinar. Então, significa que ela não fica presa a uma matéria só. Aí, o psicopedagogo, que tem um aluno do 9º ano, que ele tem uma dificuldade intelectual, ele apanha um pouco. Por quê? Por que ele apanha um pouco, Alexandre? Porque eu, como psicopedagogo, eu sou um psicopedagogo que tem como processo educacional uma singularidade dentro do interdisciplinar. Então, eu tenho que saber tudo e mais um pouco para que aquele meu aluno consiga entender. Por exemplo, Bhaskara, matemática. Eu não sei. Eu nem sei para que existe. Eu não sei nem para que se ensina o aluno se a vida é mais, menos, dividir e multiplicar. Nosso salário é assim. A gente ganha, a gente divide, diminui, nunca soma e multiplica a dívida. Eu acho que a matemática básica do brasileiro tinha que ser essa. Mas o MEC acha necessário que tenha Bhaskara. E aí você é psicopedagoga de um aluno chamado Zorobabel, e Zorobabel ele tem uma dificuldade, ele tem descalculia. Olha que benção. Que é uma dificuldade voltada para a lógica, a inteligência lógica, né? Na qual vocês vão pesquisar aí, e me trazer dia 22. E aí, Zorobabel, ele procura uma psicopedagoga. A psicopedagoga, ela se formou, né? Tem um título tudo bonitinho. Só que ela não entende que ela precisa intervir no interdisciplinar, no multidisciplinar também, né? E ela acaba acarretando mais dificuldade para aquele aluno. Por quê? Porque ela não sabe Bhaskara. Mas, Alexandre, você é psicopedagogo, não sabe Bhaskara. Ok, eu não sei, realmente eu não sei. Mas se hoje chegar para mim um paciente que ele tem descalculia dentro da inteligência lógica e ele não está conseguindo entender, qual é o papel do psicopedagogo? Aprender o conteúdo, aprender até onde o aluno sabe, aprender como o aluno aprende e ensinar aquele aluno o conteúdo. E aí a gente vê o desenvolvimento do paciente. Psicopedagogia é uma mistura de pedagogia e psicologia. Por isso é de psicologia, pedagogia, de pedagogia. Podem ser muitas razões que determinam o sucesso ou fracasso escolar de uma criança, como fatores fisiológicos, né? Olha aí os três: psicológicos, sociais ou pedagógicos. E aí a gente entra na intervenção, que vem a anamnese, tá? A anamnese, gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Tem profissional que não cobra anamnese. Eu cobro. Sabe por que eu cobro? Anota aí no caderno. Por que o Alexandre cobra anamnese? Eu cobro anamnese porque é um trabalho que dá, não é fácil. As pessoas elas acham que é só chegar na casa fazer uma entrevista. Eu tô virado para lá, não sei para quê, mas era para estar virado aqui para frente. As pessoas acham que é só uma entrevista, tá? Que você vai lá, pergunta tudo sobre o aluno, mas não é só uma entrevista. Você Eu mesmo me dei um coração, não sei porquê. Você chega na casa do paciente, você tem despesa para chegar na casa do paciente, tá? Aí você tem
Você senta, você analisa a criança sozinha, você faz algumas perguntas para a criança, você conversa, você fala, tudo mais, papapá, papapé, depois vem a mãe, aí você pergunta sobre a gestação. Olha, outra coisa que eu vou falar para vocês, religião não entra em psicopedagogia, tá? Deixem a religião fora da psicopedagogia. É uma dica que eu dou. Por quê? Porque psicopedagogo acredita não em reencarnação, nem nada disso, não. O psicopedagogo, em nossa tese, nós acreditamos que a criança, desde os 3 meses de vida, e aí a gente entra na psicanálise, ela já tem, por conta dos seus neurônios em informação, ela já contém informação. E tem religião que não acredita nisso. Então, a gente pergunta à mãe sobre a gestação. Eu falo, olha, nesse momento, eu vou conversar com vocês sobre a gestação de Zorobabel. Eu gostaria que vocês fossem muito sinceros para mim. Me contem um pouquinho como... A maioria dos meus pacientes, pra vocês terem uma ideia, os pais são divorciados. Eu não sei se é um karma que eu trago, porque os meus pais são. Brincadeira. A maioria dos meus pacientes, os pais são divorciados. E os pais fumaram ou usaram drogas durante a gestação da criança. Mas você não acha que a religião ela pode interferir de forma negativa? Seria ótimo a gente saber, então, qual religião ou como que eles exercem a fé? Não por uma questão de você é católico, você é isso, então vai interferir nisso, mas interferir de forma negativa, sabe? Entenda o que eu disse. Você, psicopedagoga, não pode entrar com sua religião. Se o seu paciente tem uma religião, você vai perguntar para ele qual é a religião dele. Ah, tá, entendi. Entendeu? Obrigada. É você, psicopedagogo, você não pode. Quando você entra muito na área da saúde, eles já dizem, ó, gente, religião de lado. Você, como psicopedagogo, você é neutro. Então, você começa a fazer perguntas. Me fizeram aqui, ó. Você disponibilizará uma ficha? Sim, vai ter aqui vocês vão ter aqui no slide um exemplo de ficha. A ficha completa mesmo, eu posso disponibilizar para você, eu posso pesquisar aqui no meu computador onde está a minha ficha. Mas se não está no meu computador, está no computador da faculdade que eu trabalhei. E a faculdade faliu. E os computadores já foram todos penhorados. Deve estar com alguém aí pela justiça. Mas não tem problema não, eu procuro uma legal e mando para vocês, tá? Mas lembrando que a ficha vocês só vão poder utilizar dela após o diploma, tá? Não achem que fazendo psicopedagogia vocês já são psicopedagogo, em nome de Jesus. Então vamos lá. Então, eu pergunto, olha, você fuma? Você tem religião? Ah, tem. Qual? Ah, eu sou adventista do 8º dia. Ah, então tá. Mas quando você estava grávida de Zorobabel, você era evangélica? Ah, eu era. Ah, isso, aquilo outro, papapá, pepepé, pipipi. Eu começo a fazer perguntas. Você fumava antes da gestação? Por exemplo, eu tenho TDAH. Eu fui saber há pouco tempo assim, depois de grande, que a minha mãe fumava antes da minha gestação. E meu pai é fumante. E nesse livro, Dificuldade de Aprendizagem de A a Z, vocês vão entender os tipos de dificuldades de A a Z e o que causa essas dificuldades. Na época, eu até imprimi um livro grosso, maravilhoso. Eu tenho ele aqui em PDF, eu vou mandar para vocês. Orem para eu ter aqui em PDF, mas eu acho que eu tenho sim. Então, eu fui descobrir isso, e eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu pergunto, você fumou antes da gravidez? Você fumou depois? Você fumou enquanto amamentava? Teve brigas na família? Aí a família fica me olhando até tipo assim, gente, será que ele é assistente social? Será que ele quer saber mesmo? Ele é fofoqueiro? Mas não é. É porque você precisa entender a família. Entendeu? E é por isso que eu vou na casa do paciente. Eu olho tudo. O corpo fala. Lembrei, anotem aí, botem lá no grupo. O livro é O Corpo Fala e Dificuldade de A a Z. Tá vendo como a pessoa, quando entende transtorno dessa atenção e hiperatividade, é assim? É do nada. É insights do nada. Se acostume.
O Corpo Fala. Eu preciso que vocês leiam esse livro, tá bom? Eu tenho ele em PDF. Ele está mais atualizado. Eu tenho ele antigo, mas é o mesmo conteúdo. Falaram que mudaram é que o autor, nesse que eu tenho, tem desenhos. E agora, o novo que ele publicou são fotos. Só essa é a diferença. Mas o nome do livro é O Corpo Fala. Tem outro livro também, que do nada vai surgir aqui. Então, eu sempre faço essas perguntas. Quantos anos? A senhora tem quantos anos? Ah, é separado? Ah, ele é padrasto dela? Ah, ela é madrasta dele? Como é? Como é? Você, muitas pessoas me perguntam assim, como começou a psicopedagogia no Brasil? Super Nani. A Super Nani é um exemplo de como começou a psicopedagogia no Brasil, de uma forma errada, tá? Porque a Super Nani, ela vem para reeducar a criança dentro de casa. O psicopedagogo vem para ajudar a criança no desenvolvimento cognitivo dele, tá? Então, a psicopedagogia surge assim no Brasil, tá? Eu esqueci de falar isso no começo. Então, a gente precisa entender isso, tá, gente? Precisamos ter essa noção de precisamos ter essa noção de compreender mesmo o nosso aluno, tá? Nosso paciente, perdão. Aluno, paciente, mesma coisa. Vamos lá. Aí aqui é porque eu queria que a Fê estivesse aqui, mas eu acho que ela só tá ouvindo. Como é o mundo de um pedagogo? Como é o mundo de um psicopedagogo? Primeiro, você desconhece tudo que você tem. Tudo que você está aprendendo na faculdade, você desconhece. Quando você entra na casa de um paciente. Isso aqui a gente usa muito no marketing, tá? Você desconhece. Depois você descobre. Depois você entende. Você compreende. Você aprende. Você comunica. Você ensina. E você já é especializado. Vamos lá, passo a passo, no dia a dia. Quando eu tenho um paciente, eu desconheço tudo que eu sou. Por quê? Cara, quando você entra numa casa, numa família... Calma aí. Esse fone aqui tá melhor pra mim. Quando você... Todo mundo tá me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá. Quando você entra numa casa... a vovó que dizia isso, né? Quando você entra na casa de uma pessoa, você não tem que ter os costumes que você tem na sua casa. Tanto que a minha avó, quando a gente ia na casa dos outros, ela observava muito o nosso comportamento. Então, tá ok, Juju. Vamos sempre. Tem bateria, né? O que acontece? Vovó sempre ensinou a gente o seguinte: quando você vai na casa dos outros, você é um desconhecido. Você é um desconhecido. Então você precisa desconstruir tudo que você sabe. Por quê? Você está pisando em um terreno novo. Então, como eu disse anteriormente, a anamnese, ela serve para isso. Vamos botar o programa Super Nani, né? Vamos botar algo lúdico aqui. Quando a Super Nani quando a Super Nani vai na casa das pessoas, ela vai falando que a criança tem que fazer ou não? Ela não faz isso. Ela fica 2 dias, parece, analisando tudo, para depois ela começar. Dentro desses 2 dias, ela desconhece, ela descobre, ela entende, ela compreende e ela aprende. Pronto. Em um dia, ela já fez 1, 2, 3, 4, 5 coisas no anamnese. Depois, ela comunica. Vamos ao comunicado. Ela chama os responsáveis, não é isso que acontece? Ela chama a galera, o pai, a mãe da criança, e fala, ó, é isso, 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 isso e isso.
Aí, o que acontece? Ah, tem como. Gente, só um minutinho aqui. Eu descobri uma coisa aqui maravilhosa. Cara, quando a Fátima vê esse vídeo, ela fala assim, Alexandre, como você deu aula assim, parando toda hora, cara? Ah, agora acho que vai. Ai, glória a Deus. É que meu computador tá com uma memória tão grande que eu tô colocando o vídeo anterior na aula no externo. Desculpa, tá, gente? Desculpa. Desculpa. Me perdoa. Então, o que acontece? Aí ela vai lá e chama os pais. Olha, eu percebi isso, e nós vamos começar agora a fazer isso. Aí sim, ela vem no ensinar, porque ela já aprendeu, e ela se especializa dentro daquele conteúdo e dá certo. Bom, já me disseram que aquele programa da SBT Super Nanny é totalmente falso. Mas eu estou dando um exemplo daquilo que todo mundo já viu, tá? Eu trouxe para vocês uma realidade que é concreta, que já funcionou comigo e funciona com várias pessoas. Então, você, quando entra na casa da pessoa, você desconhece tudo. Tudo que você está aprendendo aqui, você desconhece. Não o que eu estou falando aqui agora. É as aulas próximas de intervenção, porque a gente vai ensinar como fazer intervenção, como fazer tudo, mas cada paciente é uma intervenção, eu sei que vocês já aprenderam isso. Então, vocês vão desconhecer tudo e vocês vão descobrir tudo novamente. Vocês vão desconhecer a parte teórica, mas a essência vai estar com vocês sempre. Então, vocês vão descobrir conteúdos e vão colocar na essência. Vocês vão entender a família, vão colocar na essência. Vocês vão compreender o paciente, vão colocar na essência. Vocês vão aprender com o paciente, colocar na essência. Vocês vão comunicar, que é falar, ensinar e se especializar naquele paciente. Lembrando que esse funil é para cada paciente. Não é algo geral. Tá bom? A psicopedagogia clínica busca investigar as possíveis dificuldades no processo educacional, observando aspectos físicos, sociais, emocionais e cognitivos. Então, vamos lá. No livro O Corpo Fala, ele vai nos ensinar muito isso aqui, ó, a observar. Quando você começar a observar, você vai ver os aspectos físicos, sociais, emocionais e cognitivos. Uma dica, cuidado. Principalmente para quem é casado. Cuidado, tá? Cuidado, para quem tem filho, cuidado, porque você fica muito teórico. Você começa a analisar coisas assim, minuciosas. Você começa a observar coisas minuciosas no seu cônjuge, no seu filho. Aí você vai querer ajeitar, vai acabar atrapalhando. Então, cuidado. Usem sempre o jaleco do psicopedagogo. Calma aí, calma. Eu tô de... Ó, meu filho tem essa mania, mas eu não vou desconstruir, não. Calma aí. Deixa eu me desconstruir para eu entender aquela mania dele e eu ajudá-lo. Porque tem gente que percebe, por exemplo, tem gente que tem tique, né? Tem gente que tem tique. Aí fica assim, se coçando. Aí você vê, aí o livro fala o seguinte: pessoas que se coçam têm traumas emocionais e são capazes de fugir de sua família, abandonar sua casa e nunca mais voltar. Um exemplo. Aí tá lá, seu marido tá com tique de ficar se coçando. Pronto. Meu marido, ele tem problemas emocionais, ele vai sair de casa, vai me abandonar, e aí vai começar aquela, mãe, você vai me abandonar, que não sei o quê. Já tive casos assim, tá? De alunos que começaram a ler esse livro, de amigos que começaram a ler esse livro, pegaram o tique do livro. Gente, é sério. O negócio é sério. E quando foi ver,
O marido ficou super estressado, já querendo que saísse da pós-graduação. O cara só teve um tique, não quer sair de casa, não quer nada, ele só está se coçando. E porque leu o livro, acha que a gente tem disso. Então, a dica é: leiam um livro, leiam, releiam com calma, tá? Utilizem bem da linguagem, tá? E observem, podem observar os filhos, o marido, a família de vocês. Não deem nomenclatura a nada. Não deem nomenclatura a nada. Nada, nada, nada. Não é um pedido, é uma ordem de um professor que pode reprovar vocês. Não deem nomenclatura a nada. Eu li o livro, tá falando que aquele menino ali tem uma síndrome de alguma coisa. Síndrome do pânico. Não deem nomenclatura. Não. É muito legal isso. Eu acho muito legal vocês irem nas redes sociais, postarem que estão estudando psicopedagogia. Estou estudando psicopedagogia. Marquem um instituto, tá bom? É muito legal isso também para o instituto. E aí o parente, aquela prima que você não vê há 30 anos, tem um filho especial, aí vê que você está estudando psicopedagogia, aí manda o filho para você dar uma analisada, aí você achando que já é psicopedagoga, dá aquela analisada, aí tem TDAH, porque o livro, porque o professor, porque a intervenção diz, eu fiz a intervenção, tudo mais, deu cuidado. Antes de serem psicopedagogos, vocês já vão perder o diploma de psicopedagogia. Eu dar o diploma numa mão, tá a justiça, me dá isso aqui, porque isso aqui não é para ela, não. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá? Principalmente, eu vou dar um exemplo próprio. Família. Minha cunhada, tudo liga para mim. Meu sobrinho não pode fazer nada diferente, que ela... vem cá, ele tá fazendo isso é normal? Meu anjo, eu não sei, eu não vi. Deixa eu analisar. Porque as pessoas, elas acham que porque somos psicopedagogos, nós temos um raio-x, o nosso olho, ele faz uma leitura rápida da criança e o raio-x não, uma ultrassonografia. E a gente vê aonde tem os defeitos e onde não tem. Não é assim, não funciona assim. Tá bom? Então, vocês precisam ter cuidado. Amigas minhas, elas me botam numa situação muito complicada, até mesmo com os maridos, tá? Ale, olha só, fulano faz isso. Ele não é autista? Ele não tem TDAH? Ele não tá diferente? Eu fico assim, não sei. Então, sigam aquele exemplo dos pinguins de Madagascar. Sorri e acenem sempre, tá? Porque o mundo que vocês vão entrar é um mundo da neurociência, é um mundo cerebral, aonde vocês vão ter respostas para muitas coisas, mas nem sempre essas respostas podem ser ditas para qualquer pessoa. Entendam isso. Anotem aí. Estou entrando em um mundo da neurociência, aonde terei respostas para muitas coisas. Ponto. Mas meu professor disse que nem sempre as respostas que eu obtiver, eu deverei dá-las para muitas pessoas. Exclamação. Por quê? Muitas pessoas, elas não querem saber a verdade. Nem todo mundo quer saber a verdade. Então, você fica aqui, parado, estagnado. Porque, muitas das vezes, para aquela pessoa, a verdade dói. E aí, você não quer ser culpado disso, né? Eu, particularmente, não quero. Então, nós vamos... O processo educacional é observar os aspectos físicos, sociais, emocionais e cognitivos e intervir de modo a remover ou minimizar as barreiras que impedem ou dificultam o aprendizado. Mas, Alexandre, eu sou psicopedagogo, eu sou guerreiro, eu não desisto, eu não vou minimizar nada, eu vou remover. Não. Vai chegar um tempo na sua vida, meu querido, minha querida, que está me assistindo agora, nessa TV grande como Luana, nesse telefone, nesse aparelho de telefone, nesse notebook, que a sua saúde mental vai estar tão cansada com o paciente. Não é porque o paciente não goste de você,
Não é porque você não gosta do paciente, não é porque você não é capaz de acabar, mas é porque a dificuldade dele não é para ser removida, mas sim minimizada. O paciente, ele só vai até a gente minimizar aquela dificuldade e acabou. Você só vai conseguir minimizar. Mas vai ter pacientes que nós vamos conseguir remover o obstáculo. Por quê? Porque ele nos dá essa abertura. Tem paciente que não é porque ele não quer te dar essa abertura, é porque a deficiência não deixa. Um exemplo. Você acha que um professor de educação física que é especializado em psicomotricidade, ele tem um paciente, né? Ele tem um aluno, ele tem um aluno cadeirante. Você acha que ele não quer remover aquela dificuldade daquele aluno, daquele paciente? Responde aí para mim. Você acha que ele não quer? Até mesmo o psicopedagogo, né? Você acha que a gente não quer remover o obstáculo da vida dele? Respondem aí pelo microfone, pelo chat. Eu acredito que sim, né? Que queremos remover, mas no caso de um cadeirante não é possível. Então não tem como remover algo, né, que não está ao nosso alcance. Mas querer remover, realmente, a gente, né, olhar para a dificuldade daquela pessoa e querer remover. Exatamente. Luana, eu tive que tirar seu mudo porque a Karen estava falando, eu não estava entendendo o que estava falando. Pode falar agora. Luana? 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 Você tá aí, Flor? Ale, eu não sei se saiu. Saiu meu áudio? Não, porque a Karen estava falando. Aí eu cortei o seu áudio, porque eu não estava entendendo o que você estava falando nem ela. Ela começou a falar primeiro, mas pode falar agora. Aí, desculpa, porque eu tenho que fechar o áudio de do monitor para me abrir do celular. Então, eu me sinto muito frustrada como professora, porque a gente analisa tudo, né? Como foi falado lá atrás. Histórico familiar, como, né? Você sabe, né, que eu tenho uma zinha que a mãe está lutando muito, a gente está correndo atrás também, no que a gente pode fazer, a gente sabe que a mãe está correndo atrás dela também. Só que assim, é tão triste e frustrante, porque a gente quer que ela esteja no mesmo nível dos amigos. Na época de avaliação, para mim, é a pior época, porque a gente sabe que está todo mundo correndo atrás da melhoria, né, desse aluno, mas infelizmente tem coisas que a gente não pode fazer, né? A gente tem que esperar para poder ver a estratégia que vamos usar para poder fazer com que aquele aluno venha progredir. Mas eu me sinto muito frustrada. Todos nós. É por isso que, outra dica, gente. Já vão guardando dinheiro do psicólogo. Psicopedagogo precisa de psicólogo. É saúde mental. A gente precisa. É muito problema que a gente acarreta de aluno. Porque, muitas das vezes, muitos pacientes, a gente não vai intervir com lúdico. A gente vai intervir com o ouvido. Ele só vai falar. Ué, você está me dizendo que eu vou ser psicólogo? Não. Mas muitas crianças com necessidades especiais, quando a gente chega a essa fase, a gente só minimizar a barreira e não conseguir mais ir além, o além dela é falar. E ela vai querer falar. E você vai querer ajudar. Você vai se frustrar, como a Luana mesma disse, e vai acabar com que você fique doente. O paciente vai ficar super bem, porque ele desabafou a vida toda. E você
para baixo. A Mayara digitou aqui para a gente, ó. Em alguns casos, podemos buscar soluções, claro, mas cientes que nem tudo poderemos resolver, infelizmente. Ó, Mayara, você me trouxe aqui um insight muito legal. Algo que você disse assim, ó, mas nem tudo podemos resolver. O que aconteceu comigo de realmente remover o obstáculo, mas o pai e a mãe não deixarem. Vocês acreditam que os maiores sabotadores não são os alunos, são os pais? Você fica assim, ó, oi, mas você me contratou. Os maiores sabotadores para prejudicar o aprendizado do aluno são os pais. E aí, como você remove o pai da vida do aluno? Querer você quer, mas você não pode. Você não tem como remover. E você também não pode criar inimizade entre o paciente e o pai. Eu já tive casos de eu lutar, o pai lutar contra, aí a gente entra dentro daquelas 3 que Juliana disse aqui. Gente, eu esqueço muita coisa, tá? Vocês me desculpem. Não é porque o Alexandre não sabe, é porque a memória, ela quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sabe disso. Nossa memória é muito curta. Dentro das 3 vertentes, quando a gente volta lá nas 3 vertentes, o pai, ele não ajuda você a conseguir com que a criança tenha as habilidades desenvolvidas. Às vezes ele não ajuda porque ele não quer, ou às vezes ele não ajuda porque ele não sabe. Quando não sabe, ok, você vai lá e trabalha. Mas quando ele não quer, ele não quer. Mas ele para de falar, olha, Alexandre, ó, tá bom, né? Foram 7 sessões, realmente a gente viu assim, uma evolução muito grande no João. E é isso, né? Eu falo, não é isso não. Tem mais. Não é isso. Já foi. Ele não sabia escrever o nome, agora sabe. Pô, em 7 sessões, você é maravilhoso, a gente vai te indicar. Mas tá bom. Eu não, mas olha, ele tem que desenvolver isso. Ah, não, isso aí é escola, né? Isso aí a vida ensina, a gente ensina aqui em casa. E o filho nem vê o pai, nem vê a mãe direito. Então, as barreiras, muitas das vezes, são os pais. A gente não tem como removê-los. Eles que têm como nos remover. E aí a gente só minimiza. Exatamente. É o caso que você disse, Luana. A mãe é a maior sabotadora. Mayara diz assim, ó. Eu estou com uma turma onde estou adoecendo. Muitos pais doentes. Nossa, esse ano de 2022... Ai. Se eu te contar minha dor como coordenador, você chora. E se as professoras contarem as dores dela como professoras, a gente debulha em lágrimas. Fica debulhando em lágrimas. Muitas famílias estão doentes. Muitos. Hoje, olha só, gente, a profissão que vai dar mais dinheiro é psicopedagogia e psicologia. Porque muitas crianças estão nascendo com necessidades especiais, tanto dos pais. E aí a gente vai entrar com neurociência e genética. Vai ter isso, não vai? Eu falei sobre genética aqui, não falei? Na grade. Vai ter alguma coisa falando sobre genética, não vai, gente? Me ajuda aí. O tio não lembra totalmente da grade. Eu acho que vai ter sim, vai ter alguma coisa falando sobre genética. Vocês vão ver. Vai ter, não vai? Aí, confirmar aqui para mim. Vocês vão ver dentro dessa aula o quanto de crianças com necessidades especiais, transtornos vão nascer com essa geração. É a alimentação, é a gestação. E as pessoas não acreditam, é bobeira. Não é. Autismo. Nossa Senhora. Em genética vocês vão ter isso. Eu não vou pular módulo, não. Aí vocês já estão querendo. Teorias psicogenéticas. Obrigado! Teorias psicogenéticas. Nessa aula vocês vão ter aí essas informações. Não sei quem. Possa ser eu que vai dar essa aula. Não sei, porque eu gosto muito dessa matéria. Vou conversar com o coordenador para deixar ele dar aula. Vamos lá. Cadê aqui? É aqui agora. O psicopedagogo realiza entrevistas, que é a anamnese, tá bom? É aula 10, né? Top. Então, vocês vão morrer um pouquinho, mas
Vai chegar lá. O psicopedagogo realiza a entrevista. É a anamnese, eu acho mais chique. Quando alguém te perguntar assim, ah, você faz entrevista? Não, eu faço anamnese. Tá bom? Coisa mais tchan. Avaliações, atividades lúdicas e diferentes instrumentos para identificar essas barreiras. Então, é eu entrar no mundo do aluno. Vocês estão vendo aqui embaixo que a gente já vai entrar na parte da ficha, né? Onde todo mundo já está doido. Ele intervém orientando os pais, os professores e ajuda o próprio indivíduo ou grupo. Gente, olha só. Fala um grupo. Estão falando aí de uma psicopedagogia em grupo. Olha, eu não sou a favor, não. Tá? É como se fosse psicologia em grupo, psicopedagogia em grupo. Meu anjo, deixa eu te falar uma coisa. Terapia em grupo, cada um fala do seu problema, o psicólogo está ali para resolver. Ok, show. Eu, particularmente, não faria terapia em grupo. Quando eu falo da minha vida, todo mundo vai chorar. Sou professor, sou brasileiro, sou guerreiro. Sou do Rio de Janeiro. Como já diz da música. Agora vocês pensam em psicopedagogia em grupo. Aí, fecha os olhinhos e imaginam agora. Fecha os olhos agora, igreja, em nome de Jesus. Imaginam aí, na roda, 3 crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 3 crianças com síndrome de Down, 3 crianças com autismo severo, 3 com leve, 3 com moderado. Imagine você trabalhar em grupo com essas crianças. Você sozinho, você intervindo com essas crianças, fazendo intervenção com essas crianças. Vão imaginando aí, enquanto eu pego uma aguinha aqui para mim. Imaginem, fechem seus olhos agora, imaginem e, por favor, quando eu voltar, eu quero a fala de cada aluno. Só um minutinho. Voltamos aqui, ó. Ó, já tem gente. Pode falar, Karen. Eu acho que seria um pouco como se fosse um caos, né? Porque cada aluno tem sua particularidade. Então, colocar várias crianças com dificuldades diferentes numa roda só seria trabalhar dentro do padrão. E às vezes não tem como trabalhar, né, um padrão só com várias dificuldades. Acho que seria um pouco caótico. Eu estou procurando uma imagem aqui rapidinho. Eu vou ler os comentários, gente. Começou. Só um minutinho que eu vou achar um meme que vai representar. Essa coisa. Calma. É porque eu não tô achando, mas deixa eu ler os comentários aqui. Cara, o que você falou foi super certo. Ó, é o caso de que o aluno que tem anos amanhã. Ah, tá. Aqui, ó. A realidade é totalmente diferente. Eu tenho um aluno surdo, meu pai. Deficiente auditivo, psicopedagoga. A gente não pode mais falar surdo. Autista. Como é? Ele é tudo em um só? TDAH e TOD. É um aluno, 6 em 1. Ou é um aluno. Um aluno deficiente auditivo, um aluno autista, um TDAH, um TOD, né? Pensei que era um só em todos. Nossa, coitado. Sem mediadora, turma de primeiro ano. Exatamente. Eu tenho uma aluna, a Rosane, né? Ela adora crianças com necessidades especiais.
ela fala, Lê, eu adoro a minha paixão e é a paixão dela mesma. E aí a escola só botou na turma dela crianças com necessidades especiais. E a Rose, ela é nova, gente, ela é nova. Não tem essa. Tem um meme que vai representar muito essa fala que a gente está falando aqui também. Vocês já viram aquele meme? É porque não tá aqui. Eu sou péssimo nesse negócio de meme. Facebook toda hora. Vamos ver. Eu vou botar esse meme aqui, mas não é. Ó. Ai, caramba. Vamos, gente. Vou botar aqui. Não sei se vai primeiro. Foi. Calma aí. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Calma aí. Vocês vão rir. Eu acho, né? Não tem como, gente. Olha, esse negócio de psicopedagogia, quando eu soube, eu falei assim, o quê? Gente, então a Rosana, ela conseguia. Só que, assim, vai muito, assim, da essência da pessoa, sabe? É tipo assim, por exemplo, eu tenho aqui o caso de Aline, né? Conheço. Ela adora educação infantil. Eu tenho certeza que se eu colocar ela no fundamental, ela não vai gostar. Ela vai preferir ficar na educação infantil. Ela ama a educação infantil. Ela gosta da educação infantil. Karen já ama fundamental. Se eu botar ela na educação infantil, a Karen surta, né? Então, tipo assim, vai muito de vocação. Agora, olha só, um deficiente auditivo, um TDAH e TOD, um autista. Gente, não tem como. Não tem como. A pessoa vai ficar assim, ó. Calma aí, eu vou interromper um compartilhamento e vou mostrar para vocês como nós vamos ficar. Ai, meu Deus do céu, esse computador tá uma benção. Eu vou colocar no grupo, calma aí. Vou botar no grupo aqui do WhatsApp, que vocês vão ver. Aí vocês conseguem ver, porque aqui tá uma loucura. Eu não consigo ver. Calma aí. Mas assim, é você literalmente. Gente, olha só, eu acho que travou aqui de novo, não tem problema. Deus é bom. O meu computador, ele vai. Calma aí. Não tem problema não. Eu vou sair,
Volto. Eu acho que ele não está aguentando, é muita página aberta, né? Tem essas coisas, assim. Depois eu boto esse meme. Fui falar do meme, tá vendo? Deixa eu entrar aqui de novo pelo computador. Mas pelo menos o vídeo está salvo. Tá todo mundo me ouvindo por aqui? Tô te ouvindo. Ah, tá. Gente, desculpa, é meu computador mesmo. Olha, vou ter que comprar outro computador. Alguém quer me presentear?